porque o Bittencourt está comigo agora, me chamando ao vivo de Osasco. Bittencourt, alagamento ontem em Osasco foi gigantesco. Para quem conhece Osasco e para quem não conhece, eu conto, tem um córrego que corta ali a avenida principal de Osasco e esse córrego transbordou. Mas o estrago que fez em Osasco, eu nem preciso falar muito, né? A imagem fala por si só. Olha como ficou a avenida principal de Osasco, com o córrego transbordando. Olha a lentidão de tráfego. Virou um estacionamento a céu aberto, porque os carros não conseguiam passar. Tiveram que ficar horas e horas esperando essa água baixar e demorou, porque o que caiu de água em Osasco, abre o áudio. Vai vendo, ó. A água tomando conta das principais vias de Osasco. Grande São Paulo, Bittencourt está num local e num ponto que a chuva atingiu forte Osasco e ele conta tudo, ó, direto o helicóptero do alto helicóptero. Se quiser, mantém o Bita dividido com o helicóptero para o pessoal ver como estava a situação ontem e acompanhar a situação de agora. Olha lá o ônibus ilhado, ó. Pessoas que estavam dentro do ônibus tiveram que içar uma corda e essas pessoas ficaram agarradas na corda e iam fazendo a transferência a pé nessa água suja, justamente para um local mais seguro. Olha lá mais um ônibus em Osasco ilhado na imagem do helicóptero. Eu tô com o helicóptero na divisão de tela e com você na outra, Bita. É você aí do local. Olha, Dudu Camargo, estou na região central de Osasco, exatamente no terminal de ônibus, no detalhe das imagens de Vanderlei Miranda, dá para você ter uma ideia. Agora normalizou absolutamente tudo, mas isso por volta das 4 horas da tarde, ou seja, uma chuva aqui torrencial que demorou pouco mais de 1 hora, mas que deixou aqui Osasco debaixo d'água. Nesse ponto onde eu falo agora, estava intransitável. Para você ter uma ideia, olha o córrego que você acabou de falar, Dudu Camargo, é o córrego Buçocaba. Olha só a altura, eu estou falando aqui de cerca de 5 metros de altura, a água ganhou todo aqui o córrego, transbordou e acabou aí inundando ruas paralelas aqui à região central de São Paulo. Mas o que chama muito a atenção, olha só, tá chuva, isso, mas olha a quantidade de sujeira, colchões, roupas, também ó, lixo, entulho, tudo parado. Ou seja, a água subiu exatamente neste ponto, mais de 6 metros, 2 carros foram arrastados, um deles ficou preso, o outro, Dudu, foi arrastado exatamente por aqui, passou por baixo e teve a polícia e também os guinchos tiveram muito trabalho para a retirada desse carro. Agora, infelizmente, região central de São Paulo não, de Osasco, que deveria ser o cartão postal, é exatamente aqui essa sujeira. Chama atenção a quantidade de moradores em situação de rua que moram por aqui, que também colocam a vida em risco, e a sujeira generalizada. A prefeitura lavou durante toda a madrugada, a gente percebeu um corre-corre aqui para tirar o lamaçal que estava aqui, para não afetar aqui essa sexta-feira, que já começa daqui a pouquinho, né? O pessoal já começa a trabalhar para não afetar. Mas essa região aqui ficou toda debaixo d'água, prejuízo ainda incalculável por conta aqui dos comerciantes da região. Muitos ainda vão abrir os estabelecimentos para calcular aí todo o prejuízo por conta dessa forte chuva, Dudu. Então quer dizer, Bita, o carro que caiu nesse córrego, não é à toa que ontem, 5 da tarde, o bombeiro recebeu para essa avenida aí, porque o córrego é Buçocaba o nome dele, mas a avenida que segue paralela ao córrego também é chamada Avenida Buçocaba. E aí no número 300, Bita, dessa avenida, ontem 5 da tarde, o bombeiro recebeu um chamado para um acidente envolvendo 2 automóveis. Talvez foi um acidente realmente entre 2 carros, ou até mesmo quando viram esse carro no córrego, acionaram um bombeiro falando que era um acidente, mas na verdade era o carro que ficou espremido ali, né, pelas estruturas de concreto que cortam esse córrego, como a gente mostra na divisão de tela, na imagem recuperada do carro submerso com tanta água que invadiu a Avenida Buçocaba ontem, na região de Osasco, proximidades desse endereço que o bombeiro percorreu justamente para prestar os primeiros atendimentos de um acidente também entre automóvel com outro carro, por volta de 5 da tarde, quando o bicho pegava, envolvendo também essa situação da enchente. E o bombeiro confirmou também um pouco mais tarde, depois que recebeu o chamado para acidente entre 2 carros nessa Avenida Buçocaba, ao lado desse córrego, Bita, que eles prestaram atendimento a uma mulher com contusão no tórax devido a esse acidente. Ela foi levada ao pronto-socorro Antônio Giglio, que fica também
próximo a essa região. O bombeiro atualizou que até ontem, no pico da chuva, em São Paulo, foram 131 chamados para quedas de árvores entre Zona Central de São Paulo, Zona Oeste e Zona Sul. Para enchente, o bombeiro ontem, São Paulo e Grande São Paulo, recebeu 73 chamados. As regiões mais atingidas ontem à tarde pela chuva foi Osasco, Zona Leste e Zona Sul. Desabamento foram 14 chamados para desabamento. Essa imagem dessa água e forte chuva foi aonde? Zona Oeste da cidade, uma das mais atingidas que o bombeiro contou. Inclusive sobre desabamento, nós tivemos 14 entre Osasco e Zona Central de São Paulo, chamado que o bombeiro teve. Devido às chuvas, pesquisas pela pessoa desaparecida foram suspensas e os bombeiros vão ter que retomar as buscas agora pela manhã. Por sinal, eu tenho até o ilustre do helicóptero ontem nas buscas pelo homem que desapareceu, aliás, um dos 3 desaparecidos por conta da chuva que o próprio bombeiro relatou. Amanda Campos, a previsão do tempo para hoje, como que fica? Dudu, vai se repetir este quadro preocupante, principalmente para quem mora em várias regiões aqui da capital paulista e na área metropolitana. Segundo informações dos meteorologistas, a mínima deve ficar em 19 graus, mas a máxima ultrapassa os 32 graus. E a partir de por volta das 3 horas da tarde, várias regiões aqui de São Paulo já devem registrar chuva e chuva forte, como a gente mostra nessas imagens para o nosso telespectador, porque, segundo o levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências, todas as regiões de São Paulo, incluindo as marginais Pinheiros e também Tietê, registraram índices de alagamento, Dudu. Além disso, houve chuva de granizo, principalmente em Pirituba, na Zona Norte, Itaquera, na Zona Leste e Vila Leopoldina, localizada na Zona Oeste da capital paulista. Além disso, não foi só este córrego em Osasco, o córrego na Avenida Bussocaba, que acabou transbordando. Vários outros, como o localizado na Zona Leste, que é na Travessa Maria Pinto, Labiapari, também houve transbordamento de córrego. Dudu, além disso, o pessoal que utiliza as linhas da CPTM também precisam ficar atentos a alagamentos.